Olá, saudação a todos. Bem-vindo à nossa oficina de prosa. E hoje trouxemos uma convidada especial, a vereadora Roberta de Ourinhos. E aproveitando esse espaço aqui com a vereadora, acho que a Marielle Franco ela foi um símbolo da luta das mulheres. Ela não representa só o gênero feminino, mas ela é negra, homossexual, então tem toda uma causa que envolve ela. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de falar para a vereadora, abrir o espaço para falar um pouco o que significa Marielle Franco aqui no interior, que as pessoas têm muito preconceito ainda em relação a isso. Aproveitar o espaço para dizer o que significa Marielle Franco. Pra gente, nós mulheres, a Marielle Franco é um símbolo de luta, né? De uma mulher que fez enfrentamentos, muito corajosa, muito inteligente, né? Cria lá da favela da Maré, que estuda e se envolve com a política, né? De uma forma de muita luta, né? De conquista de um espaço mesmo. E aí a gente olha essa mulher negra, lésbica, ela era casada na época com a Mônica, né? Esqueci o nome. Ela era casada com uma mulher, mãe, né, tem filha, e aí toda a luta dela. Então, pra gente, não sei se, pra mim, eu diria que a história dela chega no interior, as pessoas conhecem a Marielle, justamente acho que por isso se incomoda tanto, por conta dessas pautas que eu tentei falar no começo, né. No Legislativos, eu acredito que no interior, em geral, não tem muito debate de gênero, questão racial, LGBTQIA+, e tantas outras pautas que são fundamentais, né. Para todas as pessoas, para a gente falar de uma verdadeira inclusão, de uma democracia, a gente tem que debater tudo isso. E a Marielle, ela traz isso pra gente, né? E o assassinato dela é um marco de uma violência política de gênero. Uma mulher que é morta por estar atuando politicamente, por estar fazendo denúncia, por ser imbatível dentro da Câmara. Então, eu não poderia afirmar, ainda mais aqui no nosso interior, que ela seja um símbolo para a maioria das mulheres, mas eu acredito que sim, que ela é uma grande representação e um foco para a gente ter na luta, assim, né? Não tem como. E o que a Miélia, né, a irmã dela, está fazendo, que é dar continuidade a esse trabalho, está fazendo toda a luta, nos inspira ainda mais a continuar. Vereadora, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus projetos que você tem ali na Câmara de Ourinhos, alguns que já foram aprovados, que estão para aprovar. Foram bastante. Isso. Eu vi lá, bastante. A gente começou... Atuante, exatamente. Eu diria que a gente é mais atuante na fiscalização, com requerimentos, né? Mas o que a gente consegue entender que é importante ter esse projeto de lei, a gente apresenta. Eu trouxe aqui uma colinha, né, dos projetos todos que a gente apresentou que fazem referência a gênero, a mulher. Uhum. Então, por exemplo, a gente apresentou em 2021 e 2022 projeto que autorizaria a entrada de doulas nos hospitais e maternidades. Os 2 anos eles foram rejeitados. Daí a gente apresentou de novo, porque um projeto de lei não pode ser apresentado no mesmo ano. Quando vira a legislatura, o ano legislativo, a gente pode apresentar o mesmo projeto sem modificar nada ou modificando, enfim. Qual que é a justificativa, né? Que a doula não é uma profissão regulamentada por lei federal, eles ficam usando essas justificativas. Na verdade, a gente sabe que há um interesse que as mulheres não tenham seus direitos assegurados, né? Porque, primeiro, que não gera custo para o SUS, e se tivesse doula, seria melhor ainda, né? O parto natural, aquela mulher que está ali apoiando a mulher, enfim. Teve reprovado 2 vezes, rejeitados, e esse ano ele foi o primeiro projeto que eu apresentei, porque como ele estava pronto, dia 2 de janeiro eu protocolei o mesmo projeto. Ele é o número 1 de 2023, a gente está aprovando 56 e ele ainda não entrou na pauta para votação. As comissões ficam segurando, manda para Santa Casa, manda para não sei aonde, pede, e aí de fevereiro para cá, já são 8 meses praticamente, quase, né, vou pensando em agosto, já quase 8 meses de atraso na votação desse PL. E Ourinhos tem o hábito de todos os PLs apresentar urgência. Então o PL entra sexta-feira, segunda a gente está votando, porque precisa de 5 assinaturas, eles sempre conseguem. Então um PL importante desse para a mulher fica ali, né, em banho-maria, e outros que de empréstimo, de abusos, eles entram na sessão seguinte. Então, o das doulas é muito marcante pra gente. O Dossiê Mulher, que é um projeto que a Marielle apresentou no Rio, foi o primeiro, em 2016, ela foi a primeira, 17 aliás, né, 16 foi a eleição. Ela foi a primeira mulher a apresentar, que é o Dossiê Mulher Carioca. E aí a gente fez o Oriense e várias cidades, eu diria que mais de 50 tem o Dossiê Mulher e o gentílico.
E aí eles negaram, alegando que é inconstitucional. Então, assim, 50 prefeituras, 50 câmaras apresentaram, mas o nosso aqui é inconstitucional porque gera atribuições para a prefeitura. E aí esse é um debate que a gente sempre faz, né? Um projeto que prevê a publicização de dados de violência e tratamento, ele não gera atribuição para a prefeitura, porque já é uma obrigação da prefeitura, já tem a LAI, a Lei de Acesso à Informação, já é obrigação da prefeitura publicizar dados, né? Tanto que tem o portal da transparência, não vai criar nada, só vai inserir dados da Secretaria de Saúde, Assistência, Conselho Tutelar, Educação, que são normalmente as políticas públicas que acessam mais, né, as pessoas que sofrem violência, né, principalmente assistência e saúde. Então eles indeferem o dossiê mulher. Bom, o dia Marielle Franco aconteceu isso. E aí a gente tem os que foram aprovados, tem alguns, né? O que institui o Dia de Enfrentamento à Violência Política de Gênero, o Dia da Doula, o dia que instituiu Teresa de Benguela e da Mulher Negra, mas são projetos que criam um dia, quando o projeto fala mais sobre gênero, que vai garantir mais direito, eles são rejeitados. Eu apresentei um agora que estabelece diretrizes para atendimentos de mulheres vítimas de violência, esse ainda está em tramitação, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente apresentou um também que estabelece a campanha de disponibilização de leis, então que os sites da Prefeitura e da Câmara tenham todas as leis municipais que tratam dos direitos da mulher, e federal e estadual também, né? Mas a gente focou no municipal. E foram esses porque eles acabam se repetindo, porque eles rejeitam um ano, a gente apresenta no outro. Não, tiveram 2 esse ano que foram aprovados. Teve o que criou a Galeria Lilás. Eu não sei se aqui em Piraju tem, mas em várias cidades tem uma galeria, que pode ser lilás, branca ou vermelha, que coloca a foto das mulheres vereadoras. E aí por que isso, né? Principalmente no interior. Bom, no Senado tem, todos os lugares que a gente vai tem a galeria de mulheres, né? Mas Ourinhos teve 256 homens vereadores, e 8 mulheres apenas. Então tem que ser falado sobre essas mulheres, né? E vão falar, mas uma não foi boa, uma não foi... Não, elas foram vereadoras. Elas foram eleitas, elas cumpriram, e tem tanto vereador, né, que a gente sabe que não foi bom e tá lá, então dá um destaque para as mulheres. Então a gente já pediu para o presidente da Câmara um espaço, uma parede lá dentro do plenário, e para inaugurar o ano que vem, em março, na Semana da Mulher. Então teve esse Galeria Lilás, que tive problemas para aprovar também. Tive que no dia dialogar com muitos queriam rejeitar. Assim, tive um processo lá no dia da votação, mas foi aprovado por todos. E a gente nomeou um corredor dentro da Câmara que dá acesso a todos os gabinetes vereadores de Dalila Saco de Souza. Dalila foi a primeira vereadora de Ourinhos. Não se tem registro histórico dela. Sabe-se que ela foi professora do grupão lá de Ourinhos, que hoje é a Secretaria Estadual de Educação, a diretoria, aliás, que ela foi eleita, e não sabe nem se ela atuou os 4 anos, nem sei se era 4 anos naquela época, porque depois eu fiquei sabendo que tinha uma legislatura de 6 anos, esses dias eu fiquei sabendo disso, mas a gente achou importante fazer essa referência, porque em 1956 uma mulher foi lá, professora, né, se colocou à frente, foi eleita, mas a gente não tem registros históricos da Dalila. E tem um fato interessante para a gente pensar na violência política de gênero. O nome da Dalila estava incompleto no site. A gente teve que ir no cartório de registro civil para descobrir o nome completo, para poder escrever o projeto de lei. Para descobrir também se ela tinha falecido ou não, que ano ela tinha falecido, né? Até porque para nomear a pessoa tem que estar falecida, há pelo menos 1 ano, segundo a lei orgânica do município. Então, isso é muito interessante de pensar. De 260 e poucos nomes, a Raide, que é uma professora que foi vereadora também e faleceu agora faz 2 ou 3 semanas, o nome dela estava incompleto, o nome da Dalila estava incompleto, então inclusive um desrespeito com a história dessas mulheres, né? Então foi uma exigência que a gente fez, né? Pôr o nome de todas inteiro ali, respeitar a história delas, né? Então a gente teve a aprovação desse projeto também, então a gente já pediu a placa, logo vai encerrar uma placa, porque todas as salas, o plenário, tudo dentro da Câmara tem nome de homem. E aí a gente quis marcar esse lugar e colocar o nome de uma mulher. E a gente vê que as mulheres são colocadas como coadjuvante no legislativo sempre. Sim. E nas eleições, que nem você falou de candidato laranja, né? A gente vê que as mulheres são usadas como trampolim para abrir espaço para outros homens, né? Porque, na verdade, tem que ter 1/3 de mulher na candidatura. Sim. Né? Então, muitas vezes aquelas mulheres são usadas para abrir, na verdade, vaga para mais 2 candidatos. Exato. Homens. E o resultado de tantos homens e poucas mulheres
é uma amostra escancarada com relação a isso. É isso. E para piorar, pega a história de uma vereadora, eles tentam matar ela aos poucos, descaracterizando até que ela caia no esquecimento, né? E parabéns por essa atitude, porque senão estaria indo, né? Fica no esquecimento. Exatamente.